Bom dia, pessoal. Eu sou o Fábio Toledo, sou Head de Tecnologia da 7Com e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o 7iStream, mas só que hoje a gente vai falar de um agente que tem dentro dele, que é o para atualizar, fazer a atualização do CNPJ, de numérico para alfanumérico. Tem essa instrução normativa, né, da Receita Federal, que devido ao limite de números para CNPJ, eles estão alterando isso para alfanumérico. E, dificilmente isso aqui vai ser prorrogado, né? Porque está acabando a quantidade de CNPJs, então a gente não tem muito tempo para ficar tocando esse tipo de projeto. Então essa é uma demanda que a gente via que tem toda a cara de utilização de inteligência artificial para poder acelerar esse processo. Então tá ali, né? A gente vai fazer essa alteração, né? Vai ter essa alteração dos CNPJs para alfanumérico. E qual que é o grande problema? A gente tem muito sistema legado hoje que já está trabalhando com o formato de numéricos. Então, a gente está usando a nossa ferramenta para poder fazer a localização desses CNPJs dentro do sistema e também propondo a atualização desse CNPJ. Então, quais são os principais desafios que a gente tem, né? Tem que mapear todo o CNPJ dentro do sistema. Tá? Eu sou dev também, então eu já peguei CNPJ que a pessoa ali, por preguiça, eu não sei, de criar uma variável nova, de mapear uma variável nova dentro do sistema, ele acaba jogando dentro de uma outra, por exemplo. Tem uma variável nome e o cara jogou um CNPJ ali dentro. Então, a nossa ferramenta, ela não busca, não faz simplesmente um find dentro do sistema. Ela tenta localizar onde está sendo armazenado um CNPJ para poder apontar que aquilo ali é um fonte que possivelmente tem um CNPJ que precisa ser alterado. Com a IA, a gente é mais assertivo na localização, como não é nada manual, né? Um dev aí uma equipe pegar um sistema ali de milhares de arquivos, milhões de linhas para poder localizar onde tem um CNPJ, isso ia ser muito demorado, não ia dar tempo de atender a data que a Receita Federal está passando, que a princípio é para o início do ano que vem, né? E também a nossa solução, ela ajuda no ajuste, né? Então, além de localizar onde que está esse CNPJ, a gente também consegue fazer o ajuste e já entregar esse ajuste para o repositório de fonte do sistema. Como que a gente vê que o pessoal está fazendo hoje? Tá? Isso aqueles que estão usando o IA. Eles estão baixando fonte do repositório, baixando para a própria máquina, aí eles pegam ali determinados conjuntos de arquivos de fonte e sai jogando para uma IA para ela poder localizar onde que tem esse CNPJ. Aí a pessoa, ela pega esse fonte, ela faz um merge local, né? Ela abre um in-merge da vida ali para verificar o que a IA sugeriu de alteração. Isso quando está usando o IA, tá? Isso quando o pessoal não está fazendo essa busca na mão e fazendo depois esse sincronismo com o repositório. Então, o que a gente tem visto é muito isso, que o pessoal tem pego fonte na mão, quando usa IA, eles pegam um conjunto de fontes e sai jogando conteúdo num chat GPT da vida ali, pega o retorno, aí ele faz a comparação desses arquivos na máquina dele para depois enviar para o repositório. O que o 7iStream ele faz nesse caso aqui do CNPJ? Você aponta dentro da ferramenta o seu repositório, tá? Você entra ali com um token de acesso, que todo repositório, Git principalmente, ele trabalha com isso. Então, eu aponto dentro da ferramenta qual que é o meu repositório e qual que é a minha branch que eu vou trabalhar para alterar este fonte. O 7iStream, ele faz a análise do código, então ele corre todo o código para tentar localizar onde que tem um CNPJ. Ele gera um relatório, tá? Então, ele localiza o fonte, ele gera um relatório PDF apontando ali onde tem esses CNPJs que vai ser necessário a troca. Então, o analista ele consegue fazer o download desse relatório e ver o que ele precisa alterar no sistema dele. E o que eu acho que é uma das maiores vantagens que a gente tem é já
entregar a alteração no próprio repositório do sistema. Então, como eu falei na apresentação ontem do 7iStream, a gente está construindo uma ferramenta focada em integração com a pipeline da empresa. Se a empresa usa um GitHub, ou um GitLab, ou um Bitbucket, a gente localiza a pipeline dele e a gente integra o 7iStream dentro da pipeline. Então, usando o 7iStream, o trabalho que o analista vai ter vai abrir uma PR para ele dentro do repositório, ele vai localizar todas as diferenças que tem, tudo que o 7iStream está alterando, e ele vai aprovar ou reprovar essa PR. Então, por isso que eu falo que a gente está integrando a nossa solução na pipeline, porque hoje já é esse processo que se usa, né? Eu vou começar um projeto, eu faço um clone desse projeto para minha máquina, eu trabalho nesse projeto, eu vou fazendo meus commits ali, subindo as minhas alterações para o repositório e eu gero uma PR. Essa PR cai para um analista ou um tech lead responsável dentro da empresa e ele verifica se ele aprova ou não essa alteração que a gente está subindo. Então, a gente procurou usar esse mesmo processo dentro do 7iStream. Então, aqui eu gosto de fazer esse desenho, né, para deixar bem claro que a gente está integrando a nossa solução junto com a pipeline existente hoje de desenvolvimento da empresa. Aqui eu trouxe um pouco para mostrar como que é a tela do 7iStream, tá? Quando você pede para ele executar uma ação de correção de CNPJ dentro de um sistema, dentro de um repositório, ele vai te entregar isso daqui. E aí a gente tem as ações, que é o download. Como eu falei, ele gera um relatório PDF, então você consegue fazer o download desse relatório para analisar. A gente consegue alterar, né? Ela pode ali apontar que essa variável aqui é um CNPJ, ela sugere a correção, mas se o responsável estiver olhando a solução e verificar que ali é um falso positivo, ele pode alterar, clicando nesse botão ali, ou ele pode excluir aquela ação. Então, você tirando esse ajuste que o 7iStream localizou dentro do fonte, quando você pedir para fazer o pull request, o que você alterou ali, pediu para não ir, ele não vai para o repositório. Então, a gente também tem essa flexibilidade de dar um relatório e te dá a opção também de retirar algum ajuste que você vê ali que não faz sentido ou mexer nessa variável para poder trocar para o CNPJ alfanumérico. E o último botão ali é onde a gente realmente faz o pull request e manda a alteração já para o repositório, para o analista poder ir lá e aprovar ou não isso aqui cair na pipeline e subir para ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação, até chegar no ambiente de produção. Aqui é a tela, né, como que ela funciona por dentro do botão editar. Né? A gente tem ali um botão de excluir, né? Se eu localizei que essa primeira variável, ele dá até a linha do arquivo, tá? Se eu localizei que essa variável ela não tem nada a ver com a correção de CNPJ alfanumérico, eu posso simplesmente excluir dali, ou se eu ver que tem a ver, mas eu quero editar, talvez trocar o nome da variável, porque alguém está usando alguma coisa errada ali, então eu consigo alterar isso aqui vai para o meu fonte local, e eu consigo também mandar essa alteração para o meu repositório. Então aqui eu trouxe aqueles 3 botões ali, né? Eu queria enfatizar muito esse daqui, que é o grande diferencial, além da gente trabalhar com inteligência artificial, é o grande diferencial da solução, é já entregar esses ajustes no repositório do cliente para ele poder evoluir ali com a esteira corporativa dele. Esses dados, tá? A gente coletou em cima de um teste que a gente fez com um cliente, né? A gente trabalha com uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Então, a gente coletou esses dados, né? Até na apresentação do 7iStream de ontem, eu não trouxe dado nenhum, até comentei que na maioria das apresentações de inteligência artificial, a gente vê o pessoal dando muito número, né? A minha solução
é 60% mais performática do que sem a minha solução. Então, a gente não trouxe isso ontem, porque a ideia de ontem foi mostrar a solução 7i Stream, mas aqui a gente já está trazendo, porque isso daqui é dado já coletado de teste que a gente fez junto com o cliente. Então, nesse teste, foi identificado que 100% das variáveis do CNPJ foram localizadas dentro do sistema. Redução de tempo, a gente teve uma redução de 80% a 98% de análise em cima dessas variáveis, tá? Mais uma vez, esse não é dado que a gente está levantando, esse é dado do teste que a gente fez de aderência com o cliente, e ele retornou para a gente essas informações. 80% em média de redução de trabalho humano, porque a alteração, a análise e alteração do CNPJ, a nossa solução faz. E se a solução tiver testes automatizados, então aí reduz realmente muito o tempo que a gente gasta ali para entregar essa solução. Aqui a gente está falando de alteração, tá, de fonte, ainda falta a parte de teste, que se a empresa não tem um teste automatizado para o sistema dela, aí esse teste ainda tem que ser feito, mas toda a parte de alteração e ajuste do CNPJ, a nossa solução já faz. E 50% de média em redução final para o cliente. Mais uma vez, esse nosso cliente, eles têm uma solução em que eles, antes de passar a métrica para a nossa empresa, eles executam o código-fonte em cima dessa solução que eles têm de IA, e a própria solução já corta pela metade. Então, o projeto já chega para a gente com metade do tempo para ser feito do que realmente levaria sem uma solução de IA. Então, a gente trouxe aqui que reduz em 50% a média, porque esse é o tempo que esse nosso cliente está passando. Tá? Então, se normalmente levaria 10 mil horas, eles já cortam para 5 mil e falam, tá, se vocês estão usando IA, então corri isso aqui para mim em 5 mil horas. Aqui eu trouxe algumas informações que a gente coletou também nesse teste de aderência que fizemos com ele, tá? Ali eles passaram o tempo médio para análise dos fontes, tá? Eles levantaram ali que o teste manual deles estava levando 28 minutos para fazer essa análise. O nosso aqui deu 12 minutos, porque a gente estava usando uma arquitetura um pouco mais engessada quando a gente começou a fazer o teste com eles, mas isso a gente já melhorou, então a parte de análise nossa já está muito mais rápido hoje também. A parte de alteração de fontes, né? Eles levantaram que manualmente eles estavam levando 7 minutos para localizar ali e alterar a fonte. E a nossa solução, como a parte de alteração, ela trocar esse fonte e fazer esse pull request, entregar no repositório do cliente, isso é a parte muito rápida, a gente faz isso em 20 segundos, né? Talvez hoje, com o ajuste da nossa arquitetura, talvez seja fazendo um pouco mais rápido. Aí aqui são alguns testes que a gente fez, né? Durante o teste de aderência, a gente foi notando que precisava ser feito ali um trade-off do que ia ser melhor para a gente levar para a solução. Criamos ali 3 agentes ao longo do teste. Começamos com o primeiro ele tem um nível de assertividade maior do que o terceiro, e a gente usou o terceiro. Por que a gente usou o terceiro? Porque nesse primeiro agente, ele tinha um nível de assertividade de 89%, ele tinha um falso positivo de 6% e um falso negativo de 5%. E o terceiro agente, que é o que a gente está usando hoje, ele tem uma assertividade menor do que o primeiro, mas ele entrega 0 falso negativo. Qual que é o problema do falso negativo? O falso negativo é aquela variável que a solução não encontrou, e a gente só vai pegar esse problema quando for para a produção. Então, a gente focou muito em reduzir o falso negativo, né? O falso positivo, como a gente tem um relatório, a gente tem uma tela em que o usuário pode excluir ou alterar aquilo que a solução pegou, então a gente achou mais prudente deixar falso positivo, que depois o analista que for fazer a análise do relatório final, ele consegue tirar aqueles caras, porque ele sabe que aquilo não tem nada a ver com o campo CNPJ, mas a gente mitiga muito a ida de CNPJs não alterados para produção, que é algo que a gente só vai pegar realmente quando estiver rodando, e aí vai ser algo em produção, a gente sabe que é muito mais crítico.
Aqui estão alguns números, tá, que a gente coletou durante esses testes de aderência com esse cliente. Né? A gente alterou mais de 70 sistemas, né? A gente já tem contrato para entregar correções de CNPJs para esse nosso cliente. Já iniciamos desses 70 que a gente pegou, mais de 30 a gente já iniciou. Tá? Eu acho que até aumentou um pouco esse número, porque na época dessa apresentação aqui, a gente estava começando a coletar esses projetos com eles para começar a trabalhar, e mais de 10 sistemas homologados. Tá? Aí ontem, conversando com o responsável que está cuidando desses projetos com esse cliente, na verdade ele já falou que semana que vem já entra em produção um deles. Então, a partir da semana que vem, a gente pode deixar aqui a gente pode falar que o 7i Stream, ele já pegou um sistema, ele fez os ajustes necessários ali para acertar o CNPJ, o banco, o nosso cliente já testou, e isso já está em produção. Então, semana que vem a gente pode dizer que todo o ciclo que a gente promete que a nossa solução vai entregar, ele já está sendo feito e já está com fonte rodando em produção nesse nosso cliente, que é um dos maiores bancos do país. Então, assim, são sistemas críticos que a gente precisa tomar o maior cuidado para que realmente entregue algo que funcione, e a gente vai poder comemorar isso, que realmente o primeiro sistema em produção vai ser entregue pelo 7i Stream. Bom, pessoal, era isso. Tá? A nossa ideia era realmente trazer que a gente está com uma solução inovadora de IA, e a gente não está só trazendo número, né? A gente realmente está entregando, e a gente já está começando, a partir da semana que vem, entregar em produção esses ajustes e essas correções que a gente está prometendo que a nossa solução entrega. É isso aí. Obrigado, pessoal.